Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Acabei de encerrar o outro, tô até no mesmo lugar. Tô aqui temperando uma carne de porco pra fazer no almoço. Não sei se é lombo, acho que é lombo. Que é um filezinho bem... só tem uma gordurinha na beiradinha. Coloquei aqui lemon pepper, páprica doce, coloquei sal e vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Tem bastante aqui. Eu vou fazer um bife pra mim e um pro Daniel e um pro Rafa. E aí depois, dependendo, vou deixar 3 pra janta e vou picar o restante tudo pequenininho pra eu já congelar. E aí a hora que eu for fazer eu só colocar na panela, que ele já vai estar fritinho. E aí eu vou picar também cebola pra poder refogar na panela antes de colocar a carne pra pegar o tempero também. Tô cozinhando grão de bico, vou fazer o porco, vou fazer um arroz com brócolis, feijão e tem ainda um pouco de repolho roxo na geladeira. Vou falar pro Daniel temperar pra gente comer de salada. Gente, vocês sabem que eu congelo feijão, né, pra fazer. E às vezes as pessoas falam assim, mas é ruim que não fica fresquinho. Depois eu vou mostrar o feijão aqui, não dá pra ver aqui, ó, na bacia. Mas eu vou colocar aqui na panela pra esquentar. O que eu fiz? Eu congelo nessas vasilhas aqui, que elas dão assim pra uma quantidade de umas 2 vezes ou mais pra gente comer. E aí, eu tô descongelando ela, tiro 3 conchas e meia, coloco na panela e esquento. E a gente come fresquinho no almoço, depois na janta eu faço a mesma coisa, a gente come fresquinho na janta também. Então tá sendo bom fazer isso, porque o feijão você vai esquentando, ele fica ruim, né? Não fica tão gostoso. E fazendo isso. Então já tá quase tudo assim encaminhado no almoço. Falta só agora fritar a carne, esquentar o feijão. E aí a gente já pode almoçar. Apesar que o grão de bico tá cozinhando ainda. O arroz tá quase secando. O porco eu coloquei só um pouquinho de óleo nessa panela, que ela é mais grossa, então vai mais fritar do que soltar gordura, né? Eu não precisei colocar muita coisa. Meio que fica tipo uma chapa, um grill. O grão de bico tá ali ainda, o feijão começando a esquentar. Almoço pronto. O frango ficou bem seco. Frango não, o porco. Ficou bem seco. E aí eu coloquei um pouquinho de arroz, feijão e o grão de bico. O repolho, o Daniel não quer fazer de salada, então eu vou deixar pra refogar. Que ele passou uns dias na geladeira e ficou um pouquinho amarguinho. Não sei se é normal do repolho, é que a gente não tem muito costume de comprar do roxo. Mas o almoço tá aqui. Provavelmente eu vou comer um pouquinho mais de grão de bico. Senhor. Domingão por aqui, o Daniel tá fazendo como chama isso aí mesmo? Recorte da janela do quarto e já vai pintar o quarto. Depois eu mostro pra vocês o depois. Mas eu tinha mostrado no comecinho do vídeo o antes, né? Essa parte aqui que tava a cama do Matheus, aí a parte que tava a cama do Rafael, que tá bem pior, né, filho? Ó, ali o Daniel já fez os recortes, tirou as capinhas das tomadas lá. E depois eu mostro depois pra vocês. E já tô aqui, ó, esquentando o almoço. E vou refogar aqui um repolho. Tem arroz, feijão e carne que sobrou de ontem da janta. Uma pratada de pedreiro dessa, hein? É que eu fui colocando um pouquinho de cada coisa. Foi enchendo. Mas tem repolho refogado, grão de bico, arroz, feijão e carne. Um mix de carnes de churrasco que sobrou de ontem. Esse é o almoço. A gente tá almoçando, ó, assim, nesse clima.
Tá, essas bananas estão bem maduras, vou fazer uma vitamina de banana com leite desnatado. Vou fazer 2,5 copos, porque eu não tenho certeza se o Rafa vai tomar mesmo, né? Da última vez acho que ele não gostou muito, não. E como eu falo pra vocês, né? Eu preciso de um doce durante o dia, então vou tentar substituir pela vitamina. Não tem adoçante, tomara que a banana esteja doce o suficiente. Não tá doce como eu gostaria. Mas tudo bem, né? O que eu tô vendo. Desce! Gente, vamos organizar as coisas aqui. O Daniel tá terminando de pintar o quarto. Terminando de pintar, a gente vai voltar os móveis lá no lugar. Aí a sala vai ficar um pouco menos apertada, né? Porque já tava apertado. A gente quer levar as estantes lá pro quarto do Rafael e não trazer mais clientes aqui em casa. Só, por exemplo, cliente precisar de alguma coisa, aí à tarde eu pego e mando pra ele, ou retirada. Qualquer coisa eu coloco as coisas numa caixa e levo lá fora, atendo ali embaixo do portão, porque assim, gente, tá insustentável. A gente fica muito mal-humorado, porque a gente tropeça toda hora na mesa. Vai abrir a geladeira, bate na mesa, então a gente tá ficando estressado já, não consegue andar dentro de casa, vai carregar uma cadeira, bate em um monte de coisa, então a gente quer fazer isso. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, eu estou entrando no Gemini, né, que é o Gemini que a gente conhece, do Google, pra calcular as calorias mais ou menos, né, aproximado aí do que eu tô consumindo no dia, pra ver se eu faço aí um déficit calórico. Hoje eu já consumi quase, né, falta 650 calorias apenas. E aí, o que eu tô fazendo? Agora eu coloquei água esquentada e vou fazer a gelatina, zero açúcar, porque a gelatina é praticamente sem calorias. Então, se eu tiver vontade de comer algum doce, alguma coisa, beliscar depois dá licença, Rafael. Beliscar antes da janta, eu vou comer a gelatina. E aí, agora eu tomei a vitamina de banana. E lá ele também deu algumas dicas de cardápio. Eu coloquei algumas coisas que eu tenho ideia, assim, pra fazer na janta. Então, ele colocou pra mim um cardápio, mais ou menos, do que eu posso consumir na janta pra dar o valor de calorias suficientes para me manter respirando e com o coração batendo e fazer algumas atividades em casa, sem atividade física, sem nada. Então, eu acho que isso vai me ajudar aí no emagrecimento. Aí, ele me sugeriu o macarrão, que eu tinha colocado as opções lá, né? Macarrão, frango e brócolis na janta. E aí eu vou me organizar mais tarde, né, pra fazer. Tem que descongelar o frango também. E fazer esse frango aí pra gente ter essa refeição. O bom é que não é nada diferente, não é nada fora do que o Rafael pode comer, então ele também tá entrando aí na dieta, né? Claro que ele pode comer uma quantidade maior, né, do que a gente coloca pra gente. Por exemplo, né, às vezes a quantidade maior do que é suficiente pra ele seja que é a menor que eu possa consumir. Então a gente baseia mais ou menos nisso daí. Mas ele tá se alimentando bem também. E agora, estando eu e o Daniel com essa intenção, a gente acaba sendo mais fácil, porque um incentiva o outro, a gente fica trocando receita fitness agora, né? Muito mais fácil pra controlar. E outra coisa que é muito mais fácil é que eu estou em casa. Porque se eu estivesse trabalhando fora, provavelmente seria muito difícil cumprir qualquer dieta. Porque a alimentação pra mim sempre foi uma recompensa, sabe? Fora. Então, eu tô chateada, eu preciso de uma recompensa. Tô cansada, preciso de uma recompensa. Tô feliz, preciso de uma recompensa pra comemorar. Então, trabalhando fora, eu acho que eu não ia dar conta de manter essa dieta.
Apesar que eu já tava muito incomodada com o meu peso, ainda estou, né? E a minha meta é chegar a 65 quilos, que seriam 10 quilos a menos do que eu tô hoje. Vamos ver, vamos ver. Torçam aí por mim e acompanha a dieta aí, hein? E no vídeo anterior eu falei pra vocês que o Daniel tinha cortado alguns bambus pra poder fazer aqui uma estufinha, ó. A horta tá na sombra, né? Não, nossa, que sombra, mas tá. E ele colocou um regadorzinho ali também. Então, ele ligou de manhã, molhou um tempinho. Depois tem que tirar os matos ali do meio da cebolinha. Ele ligou de manhã, molhou um tempinho e aqui ele plantou algumas sementes. Vamos ver se vai nascer. Ah, até tem uma aqui que já tá brotando, não sei se... Ah, mas essa daqui, ó, é daquela da árvore que eu falo sempre pra vocês. Vamos ver, né? Ele devia ter deixado mais retinho. Esperar pra ver se nasce aí um pé de couve, um pé de alface. Aí vai ficar bom. Mas também aqui, ó, ele teve que colocar essas estacas porque senão o regador bate no sombrite e ele fica segurando a água e cai em poça muito no mesmo lugar. Mas por enquanto é o melhor que dá pra gente fazer, que a gente não tem nenhum tipo de estrutura. O Daniel terminou de pintar o quarto. Oh, parece que ficou até um pouco mais escurinho, mas é a mesma cor que a gente tinha pintado antes. Aqui tá um pouco manchado porque tá molhado ainda, é onde fica o espelho. E a gente vai colocar a cama aqui. E a gente precisa comprar outra grade, porque o Rafael cai da cama ainda, né? Então, não vai ficar encostada na nenhuma das paredes, porque suja muito também. E também por questão de disposição do quarto mesmo. O guarda-roupa vai ter que puxar um pouco mais próximo aqui do interruptor, para ter espaço para guardar as coisas lá atrás, né? Porque também não adianta a gente deixar essa parte aqui toda organizadinha e tal, e aí deixar aqui cheio de coisa, né? Que dá pra ver de lá de fora. Mas enfim, né? Vou passar um pano no chão agora, aqui limpar bem. E depois a gente vai colocar os móveis de volta. E por enquanto ficou assim o quarto. Eu tinha esquecido de gravar pra vocês. E aí o Rafa quis que a avó dele viesse vir ver como tava. Foi até bom, porque a gente comentou que ia comprar a grade. Aí eles falaram que tem. E aí que tinha, né, a grade. Aí trouxe as duas. E a gente colocou aqui na cama pra ele não cair. A cama do Matheus tá ali. Depois a gente vai ver se consegue levar pra chácara. Mas por enquanto ainda não dá. Mas ainda tem muita coisa pra fazer no quarto, né? A gente pintou a parede pra ficar limpinho mesmo. Tem que pôr cortina, tem que colocar alguma coisa pra ele guardar os brinquedos. E a gente vai trazer também as estantes da sala. Pessoal, agora a gente vai fazer o quê? Caminhar. O Rafa vai de bicicleta, a gente vai caminhar, hoje é domingo. Ai, gente, olha lá. Vamos ver se vai dar pra vocês verem. O pôr do sol, não dá pra ver, mas tá rosa. Deixa eu virar. Aproveitar que a gente não fez exercício hoje de manhã, dar uma voltinha com o Rafa, já gastamos caloria. Eu tô tentando fazer o valor de caloria, mas difícil, viu? Acho que eu vou passar fome, vou ter que rever. Que eu tinha visto um vídeo um dia, o cara falando que nos primeiros meses você não pode abaixar muito, porque o corpo ele segura. Amor, ó, o carro vem descendo. Rafael, O corpo segura sai do meio da a rua. gordura pra manter esse déficit de caloria que você não tá consumindo, né? Eu vou dar uma estudada de novo e vou ver, que aí qualquer coisa eu aumento um pouquinho pra também não ficar com fome, o humor estressado e etc.
E já voltamos, coloquei água aqui pra ferver. Vou temperar o frango. Vou cozinhar ali o macarrão e o brócolis. E o frango eu vou fazer ele na frigideira com um pouquinho de azeite. Vou fritar ele, selar ele. Depois eu corto as fatiazinhas e vou colocar em cima do macarrão. Frango eu coloquei um pouquinho de água, porque o óleo já tinha secado tudo, não queria pôr mais. E aí a água vai dar uma cozida, vai secar e ele vai continuar fritando. O molho eu coloquei quase um sachê, mas não coloquei tudo, tinha fritado a cebola. Coloquei mais um pouquinho de sal e o macarrão tá cozinhando aqui junto com o brócolis. Ó, então aqui eu piquei o frango, o macarrão já, tirei a água, vou montar no prato. Macarrão pronto, gente. Eu misturei o molho com o macarrão, porque ia ficar pouquinho. E aí, no prato eu achei difícil, que eu montei do Rafa separado. E eu achei mais fácil misturar na panela. Então ficou assim. Vou ver se tá gostoso, né? Tava, filho? Gostoso? Que delícia, hein? Tava tão gostoso que eu comi e ficou assim. O prato vazio, né? Nossa! Oi? Oi! E eu já vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar. Um beijo. Espero você no próximo vídeo.